12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. Solicito do secretário da mesa a leitura da relação nominal dos vereadores. Bárbara Medeiros Dantas, Clésio Nelson Dantas, José de Azevedo Dantas, José Evangelista de Roda Dantas, José Gilvão Dantas, José Lúcio Silva, Marcelo de Medeiros Dantas, Marley de Medeiros Dantas, Tabata Pimenta de Medeiros Silva. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação a ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Aprovado por todos. Solicito a leitura das matérias inscritas. Projeto de lei número 024/2024, de autoria do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito especial à Lei 1271/2023, do Orçamento do Município de Carnaval dos Dantas e das outras providências. Projeto de lei número 025/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que concede encomenda Dom Zé Adelino Dantas ao vosso reverendíssimo Padre Rony Vingli Edley Galvão Bezerra e das outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que concede título cidadão carnaubense ao senhor Antônio Tiago Trajano da Silva e das outras providências. Requerimento número 016/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que requer do excelentíssimo senhor Justo Dantas de Oliveira, prefeito municipal, que seja convocada uma audiência pública para tratar do assunto animais soltos e ou em abandono nas ruas. Indicação número 048/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que solicita do excelentíssimo senhor Justo Dantas de Oliveira, prefeito municipal, e da ilustríssima senhora Camila Thaisa Souza Carneiro, secretária municipal de saúde, que sejam informatizados os dados ligados ao Hospital Estelita Santos Dantas, bem como estude a viabilidade de adesão de um software junto às demais secretarias de unificação dos dados dos cidadãos. Moção número 039/2024, de autoria de todos os edis, que manifesta voto de pesar pelo falecimento da senhora Antônia do Carmo Dantas, ocorrido no dia 11 de maio de 2024. Como não há ninguém para falar no pequeno expediente, passo para o grande expediente. Concedo a palavra à vereadora Bárbara por 15 minutos. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Estamos hoje em mais um dia de sessão ordinária e nesta sessão nós entramos com algumas matérias bem interessantes para serem pautadas em nosso município. E eu queria iniciar falando de uma delas, que é sobre a convocação de uma audiência pública para tratar sobre os animais soltos ou abandonados nas ruas. Afinal de contas, esse é um problema, é um dilema que nós vivemos há muito tempo aqui em Carnaúba dos Dantas. E aí eu tinha entrado com essa matéria, mas semana passada a gente não conseguiu colocar em pauta, e eu não me lembro porque, eu acho que é que eu não tinha terminado de escrever.
mas a importância de uma audiência pública para tratar sobre os animais soltos ou abandonados nas ruas é exatamente para nós reunirmos, na verdade, num lugar só, pessoas, autoridades, comunidade, donos de animais, em um espaço só, para que realmente nós consigamos falar uma linguagem só, e aqueles que têm animais sejam cientes do que eles podem, né, sobretudo a multa que pode acontecer em caso de permanência dos animais que estão soltos em ruas, para que todo mundo fique ciente exatamente das responsabilidades, que eu acredito que talvez essas situações acontecem com muita recorrência em nosso município, pelo fato de não ser esclarecido de forma direta à comunidade, sobretudo aos donos dos animais, que eles podem pagar multa por isso, né? E, na verdade, o setor responsável por multar também, eu não sei se na história de Carnaúba já existiu em algum momento essa multa mesmo nesse tipo de... Não? Me dá uma pequena parte, vereadora. Na verdade, existe no Código de Postura, né, como todos conhecem aí, a forma de como se punir pessoas que cometem esse tipo de infração, que isso, na verdade, é uma infração contra a lei, que é o nosso Código de Postura. Porém, nunca ela foi colocada em prática, porque a gente sabe que é complicado, mas muito pertinente essa audiência pública. Estarei, se Deus quiser, com certeza, participando desse momento tão importante, que precisa ser decidido. É algo decisivo hoje, não pode mais continuar do jeito que está. Parabéns pela ideia, vereadora. Sim, eu acredito que, dessa maneira, as pessoas, tanto os responsáveis, quanto as autoridades, quanto o setor que pune, será nesse momento, na minha visão, devidamente colocado cada pessoa dentro desse contexto. E aí, além desta matéria, de maneira bem rápida, nós estamos aqui também direcionando uma indicação. Nós estamos também direcionando uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde, que é um setor que atende diariamente através do Hospital Estelita Santos Dantas, que atende média e alta complexidade. Então, nós sabemos que o fluxo de pessoas naquele espaço é muito grande. Neste sentido, nós estamos solicitando que seja informatizado a parte de atendimento. Em que sentido? Eu não sei se vocês já tiveram de serem atendidos lá no hospital, mas o regime de prontuário e de fichas, ele é feito à mão, né? Então, as pessoas chegam lá, dizem seu nome, o número do seu SUS, seu endereço, e tudo aquilo é feito à mão. Então, esses dias eu estive procurando, perguntando para onde ia aquele material que eles escrevem lá. Eu pensava que ia para um sistema, mas não. O hospital, hoje, ele tem um arquivo, como aqui na Câmara nós temos o arquivo físico, mas nós também temos o arquivo digital, que é muito importante para o momento que nós vivemos hoje. Então, nós estamos aqui solicitando, através de uma indicação, que seja aderido a um software, uma espécie de software, que haja essa adesão a um software para ser informatizada essas informações das pessoas que são atendidas lá na média e alta complexidade no Hospital Estelita Santos. Ao mesmo passo que nós estamos também solicitando que seja aderido a um software que aí lá no RN Cidades, Marli, que eu fui representando a senhora essa semana, nós vimos vários estandes de softwares extremamente atuais, e um deles era eles vendiam exatamente esse serviço, que eu acho que para Carnaúba, pensar para economizar, nós poderíamos sugerir para contratar esses meninos que nós temos aqui, desenvolvedores de softwares, né? E eu acho que seria bem mais barato do que uma empresa. Tem os meninos Gabriel, Gilvan. E esse software é para unir as informações. A gente já escutou isso em algumas conferências. Por exemplo, o paciente, ele vai lá para o hospital. Quando coloca o número do SUS dele, aparece todas as informações dele de atendimento na assistência social, na educação e assim por consequência. Então, seria um software que consiga reunir todas essas informações do usuário, ou do paciente, ou da pessoa que frequenta alguma situação na educação em um espaço só. Seria o sonho. E eu acho que não é tão difícil. Talvez seja caro mesmo pagar um software, mas pensando por lá, talvez esses meninos que fariam mais barato, que são carnaubenses,
Eu acho que nós temos que cada vez mais utilizar essa galera de Carnaúba que está aí, que dá para usar de alguma maneira dentro da gestão, como a Câmara, inclusive, faz, né, através dos estagiários, que eu enxergo esse projeto de extensão, os estágios aqui, não só como algo pragmático e sistemático, que é obrigado a ter na instituição, no IF, por exemplo, mas eu penso que é uma oportunidade, realmente, que as pessoas acabam tendo e, de repente, até despertam para outras áreas, inclusive como Gabriel, que para mim é um dos exemplos que estagiaram aqui e conseguiu. Ele hoje desenvolve um trabalho bem bacana também, além do empreendedorismo. Aí, além desse, nós também estamos solicitando, através de 2 projetos, um é de projeto de decreto legislativo, nós estamos solicitando a concessão do título de cidadão carnaubense para doutor Tiago Trajano, é médico aqui em Carnaúba dos Dantas, ele hoje atende nessa área de alergologista, mas sempre há um bom tempo, na verdade, ele é bem ativo aqui em Carnaúba dos Dantas, atende lá no Hospital Estelita Santos Dantas, e eu não sei se vocês o conhecem, mas eu acredito que sim. E doutor Tiago não tem ainda o título. Essa semana passada eu fui com a Aurora para urgência e emergência, fui atendida por ele e eu perguntei, eu até achava que ele tinha, mas não tem, e não é porque ele é médico, não é porque ele hoje é um profissional que olhando aos olhos humanos, né, um profissional de alto escalão, que nós enxergamos dessa maneira, não é por isso, mas sim porque doutor Tiago é alguém que faz por Carnaúba, é alguém que olha para Carnaúba não só com um olhar profissional, mas com coração. Então, nesse sentido, nós acreditamos que doutor Tiago Trajano merece, sim, o título de cidadão carnaubense. Por isso, estamos entrando nesta sessão com essa solicitação. Além do título para doutor Tiago Trajano, nós também estamos pedindo aqui, né, a concessão da medalha Dom Adelino Dantas para o nosso bispo, Dom Antônio Carlos, e para Padre Rony. E até no outro dia que Padre Rony recebeu aqui o título, na verdade, nós aprovamos o título de cidadão, ele é muito novo, né? Chegou aqui ainda agora e eu acredito que a medalha de honraria para um padre da qualidade de Padre Rony, e a gente até entrou, Padre Erivan também, mas não entrou agora, faz sentido pelo fato de que ele já abraçou bem a causa dos carnaubenses, sobretudo na Romaria, mas também na festa de São José, aqui na rua. Então, neste sentido, nós estamos solicitando generosamente que esta casa aprove este projeto de decreto concedendo a medalha Dom José Adelino Dantas para o nosso padre Rony Galvão. Tá? Me dê meu celular. É pare demais, né, Luci? Vamos lá. Agora, para finalizar mesmo, é só um adendo aqui, semana retrasada. Retrasada foi, eu acho, no fim do mês passado, nós aprovamos uma lei aqui na casa. E dentro desta lei... Mayara, você podia pegar meu celular, por favor? Na sua sala. Oi, Juquinha, seja bem-vindo. Só para finalizar, viu? Semana retrasada, nós estivemos... Retrasada não, foi no fim de março, na verdade. Nós estivemos aqui aprovando uma lei, e eu acredito que vocês lembram, né, que foi para adicionar cargos de coordenação na prefeitura. Vocês lembram? Foi uma lei que veio do Executivo para a criação de alguns cargos de coordenação. Então, eu fui observar direito esta lei e algo me chamou muita atenção, foi dentro das atribuições dos cargos. E tem 2 cargos que nas atribuições pode parecer até simples, mas eu acho que nós legislamos para isso, para estarmos atentos aos detalhes. Na lei, Marli, nessa lei que nós aprovamos aqui de cargos, na lei, dentro da redação das atribuições de cargos que chegou para a gente, tem 2 erros que nós... Eu ia até perguntar à senhora, mas não tem problema, nós estamos aqui na sessão, o espaço é livre também para perguntar, que eu até mandei fora de hora, mas quando tem algum erro, que nós observamos algum erro, nós podemos também sugerir, né, seria outro projeto. A própria comissão, exatamente. Então, ótimo, perfeito. Porque, exatamente, dentro da descrição do cargo, fala da prefeitura como uma empresa. E fala várias vezes como uma empresa. Eu acho que, às vezes, na correria, eu não sei bem quem elabora, se é o jurídico,
Mas talvez na correria tenha havido esse erro que é grave, né? Nós aprovamos e talvez a pessoa que vai estar nessa coordenação, quando estiver na execução do seu serviço, se ela olhar nas atribuições do cargo dela, que trata como empresa, como tem uma parte lá que diz sobre despertar novos talentos dentro da empresa. Então, pode também dar esse bug no sistema do servidor que está, né? Não, mas a nomenclatura, eu procurei, inclusive, o jurídico e o... A senhora poderia me dar uma parte? Uhum. Mas, pelo que eu entendo, o município, a prefeitura, ela é uma empresa pública. É CNPJ, empresa pública. Pelo que eu sei, Sim. e tanto a Câmara de Vereador também é uma empresa. Todos eles, hoje em dia, eles têm CNPJ. Exatamente, mas... Agradeço. Peraí, eu só vou... É porque eu não estou conseguindo aqui abrir o... Graças a Deus, né? Às vezes a internet, as novas tecnologias deixam uma pessoa na mão. Mas eu não estou conseguindo abrir aqui especificamente, só para vocês visualizarem. Mas é interessante que vá até mesmo para dentro, para não precisar passar por aqui. Exatamente, faz sentido mesmo, que é uma empresa estatal, né, constituída inclusive por lei mesmo, tipo a parte do Estado, como ontem eu vim ligeiro aqui na aula, o menino estava explicando ao povo do Câmara Mirim, Estado. Mas, faz sentido mesmo, foi só o que eu observei, eu disse, meu Deus do céu, e eu não li isso, porque realmente são muitos detalhes. Mas faz sentido. No fim, inclusive, eu vou mostrar a vocês, quando eu conseguir abrir aqui para a gente dar essa visualizada melhor, certo? E aí, acho que já é o fim mesmo. É coisa demais, assim. Ótimo, amém. Mas só para... agora já finalizando mesmo, nós participamos do RN Cidades, representando Marli, inclusive que por motivos de saúde de Medeirão não pôde estar conosco lá, mas lá no RN Cidades, que foi um evento promovido pela FEMURNE, nós, de verdade, é outro mundo. Eu acho também porque é outro mundo, financeiramente falando, a estrutura é enorme, e lá nós tivemos contato com muitos estandes que falavam muito mais do que a questão simplesmente pragmática, como eu tenho falado. Eram sonhos que as prefeituras, com certeza, almejavam viver, que cada um estava ali representando. E, dentre elas, eu trouxe essa da informatização, que eu também já tinha pedido anteriormente, e eu espero de todo coração que seja atendido. Eu acredito que não é algo tão difícil, vai facilitar a vida de todo mundo, sobretudo dos próprios servidores, quando atendem os usuários ou os pacientes. Então, muito obrigada. Boa noite. Tchau. Agradeço as palavras da vereadora Bárbara e passo a palavra ao vereador José de Azevedo por 15 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste através da live da Câmara Municipal. Primeiramente, queria falar sobre a participação, né, do vereador Dué, da vereadora Bárbara. Nós recebemos um chamado da senhora presidente Marli de Medeiros para a gente participar do RN Cidade. Como Bárbara muito bem falou aqui, um evento de primeira categoria, posso falar assim. Por quê? Um evento onde a gente participamos, conhecemos pessoas, estandes de vários municípios, inclusive o estande da FECAM estava, né, naquele evento, um evento onde tinha gente, amigos, né, vereadores, prefeitos, amigos vereadores que estavam como prefeito, como o meu amigo prefeito lá da cidade de Pedra Grande, né, presidente da Câmara, que foi presidente junto comigo, 2017, 2018, meu amigo Pedro Henrique, e o conhecimento, né, que nós tivemos naquele evento. A funcionária Rênia também foi junto com a gente, né? E próxima sessão, eu vou anunciar o dia, né, do Arraial do Duduca, se eu não me engano, 22 anos do Arraial do Duduca. Vou ter uma reunião
hoje com o padre para saber a inauguração, né, que disseram que o dia que eu ia fazer o arraial, o dia da inauguração da Santa, então é o mesmo dia que eu tinha planejado, vou conversar com ele, que a gente vamos poder adiar, mas na próxima sessão, com certeza, eu estarei aqui divulgando o dia. E também queria falar hoje, porque as eleições vão se aproximando e a gente sabemos que muitos deputados trouxe emendas para a Carnaúba dos Dantas, né? E eu vi umas matérias por aí, e gente joga, estou aqui, foi eu que trouxe aquilo, foi eu que trouxe aquilo. Agora, uma coisa, não é porque você, Juquinha, está aqui participando, sempre da sessão não, prestando a vez de serviço na Câmara, a vez como cidadão, não é porque você está aqui assistindo, nem precisa, eu e você, nós somos amigos há muitos anos, não precisa eu querer fazer mídia com você, não precisa isso. Hoje nós sabemos que da Rajada para a Contria, no mínimo tem 5 pontos perigosa a cair. Mas a que estava mais próximo a cair é ali onde fica na imediação da casa de Ilma, né? Em frente a oficina que pertence a ela, né? Que o irmão dela hoje trabalha, onde era de Bruno de Bileira. Porque Bruno pediu tanto aqueles quebra-mola que parece que mesmo depois de morto vieram fazer os quebra-mola. Aquilo era um sonho que Bruno tinha daqueles quebra-mola. E hoje, sem medo de errar, 100% hoje está feito de vio, vim fazer os quebra-mola, vou interditar e fazer a ponta, foi mérito do JCN. Isso, você está de parabéns. Não adianta fulano querer fazer mídia, que foi ele, que foi deputado, que foi governo, foi mérito do seu jornal, você como é o representante. Por que é que eu queria dizer isso aqui? Porque eu vi no dia que você entrou ao vivo, aonde um jornal da capital estava ao vivo com a governadora do estado, e ela se assustou, certo? Não preciso fazer mídia com você sabe disso, que nós somos amigos independentes de decisão política ou não, mas isso eu queria vir dizer nessa tribuna da Câmara, que foi mérito do seu jornal, de você como presidente do seu jornal, do JCN. E antes o Danta como o proprietário do jornal, mais conhecido como Juquinha, está de parabéns, porque se não fosse a luta sua, aquilo ali ainda estava prestes a cair. Como vai acontecer com as outras. O povo diz que o governo não é culpa. Faz 6 anos, rapaz. Ela está no poder. Você me dá uma parte? À vontade, vereador. Na matéria aqui está dizendo que é provisório as lombadas. Só enquanto faz o pontilhão. Que eu, Clésio, sou homem para admitir. Você era secretário, quando você fez aqueles quebra-mola ali, na curva ali, que na época, não sei porquê, eu acho por erro meu mesmo, disse que estava errado. Estava certo, estava errado não. Estava certo. Salvou muito acidente, muito de capotamento, que o culpado também é o motorista, né? A gente tem que dirigir pensando também nos outros, né? Esse é meu cunhado. Mas aqueles quebra-mola que está feito ali, não vamos fazer de tudo para ele ficar. Vamos fazer de tudo para ele ficar. Como precisa, lá na Vila de João Paizinho de incremento, cobrança várias vezes, não vou deixar de cobrar, não. Dentro de rua, o vereador do não pede mais nenhum canto quebra-mola, não, porque eu acho que tem muitos quebra-mola. Mas aquele quebra-mola ali veio numa hora boa. E a ponte foi mérito do JCN de Juquinha. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dué. E aproveitando também a fala do vereador Dué, realmente a gente deve parabenizar, porque também não foi só uma matéria que Juquinha fez, foram inúmeras, eu não sei nem quantas ele fez, né, para conseguir chegar onde, graças a Deus, hoje está, que é a recuperação desse pontilhão. E em relação à questão de lombadas, eu fico também um pouco achando que não existe a necessidade, mas eu acho que mais importante ainda seria um trabalho de educação no trânsito. Vou lhe dizer por quê. Eu estive no DR ainda na época desses quebra-molas que foram feitos lá na curva de Estênio, né, que a gente chama ali na curva de Raul, né, o vereador Clésio era secretário na época, o prefeito era doutor Sérgio. E nós estivemos lá e conversando com o diretor na época, não estou lembrado do nome dele, era até muito amigo de Totinha Lopes também, né? Totinha Lopes estava nessa reunião, inclusive, e nós conversando sobre a questão desses ditos quebra-molas, porque existia a questão, ele disse que tinha que ser, na opinião dele, seria algo bem atípico. Por quê? Porque tem a questão das ambulâncias, né? Então, o único acesso que a gente tem, o único acesso que eu digo porque nossa referência é Caicó e Currais Novos, né? Então, quando a gente precisa de uma urgência urgentíssima, eu digo isso, e com poucos dias eu enfrentei isso com tia Dezinha. Eu, Vilma e tia Dezinha, saímos para Natal, e o médico olhou para o motorista, que era Diego, disse: Diego, pode botar tudo quanto tem nesse carro, porque você precisa chegar urgente. Aqui é urgência. O nome, não existe outra palavra, é urgência. Então, os quebra-molas, daqui, eles, num trajeto como é esse daqui para a Rajada, o que tem já está bom. Se você fizer mais, vai atrapalhar mais ainda. Então, hoje, quando a gente mostrou a necessidade na época da curva de Raul, ele entendeu. Mas eles são casos atípicos. Se você for colocar, vai ter necessidade de vários locais daqui para a Rajada, né? Na entrada de Chico de Queca, das entradas de Aceranco. Mas aí como é que vai fazer na hora de urgência? Não tem condição. Não tem, não pode. Então, a gente tem que entender todos os lados das coisas, como funciona. Então, é mais interessante que se faça um trabalho de educação no trânsito, para que a gente realmente evite de tanto quebra-mola, porque temos que ver o lado também da vida das pessoas que precisam. Na hora que uma ambulância precisa sair com urgência, de fato é urgência e não pode, né? Pois é. Então, existe um divisor de águas aí, a gente precisa pensar e estudar, de fato. Então, eu fiquei, desde essa época, pensando sobre essa questão, realmente, de lombadas, né? Mas, continuando a nossa sessão, passamos para a ordem do dia. E, antes de passar para a ordem do dia, coloque em tramitação para a comissão. Vai, mas tá. Então, antes... Então, passa a palavra, nesse momento, à vereadora Tabata, por 15 minutos. Já é noite, já? Já que hora, hein?
Bom. Boa tarde, colegas vereadores, população que nos assiste nesse momento. Bom, eu só queria fazer uns informes, né? Dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E aqui em Carnaúba dos Dantas, agora é lei, também de nossa autoria, o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia. E eu trago esse informe com muita felicidade através da nossa luta, da nossa visibilidade, principalmente, de trazer esse tema e a luta pela importância das políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Agora no município é lei, né, de nossa autoria, e vai ter uma atividade específica aqui em Carnaúba com as secretarias municipal, estadual, com a Secretaria de Saúde, Educação e outras demais secretarias no CRAS, sexta-feira pela manhã, que é o dia municipal agora, né, de combate à LGBTfobia, onde a gente traz a importância de falar sobre o tema também aqui em Carnaúba dos Dantas, tratando de alguma forma geral a importância de dar visibilidade, né, a essa comunidade que é invisibilizada, que é uma forma de combater, né, o preconceito para com esse público, seja travestis e transexuais, lésbicas, gays, intersexuais. E fico feliz de, enfim, né, depois de muito tempo, a gestão municipal tratar com uma força maior a importância de dar voz a essa comunidade LGBTQIA+, no nosso município. Então, eu já fui informada hoje que sexta-feira vai ter essa atividade no CRAS e com as secretarias e com o público em geral também, para trazer essa demanda do nosso município para essas pessoas também. Então, fico grata também e feliz, né, porque a gente vem lutando muito, né, a gente vem aprovando leis, agora são leis, né, não só minha, mas de outros vereadores aqui, de vários recortes, e a gente amarrar cada vez mais que isso chegue com impacto à nossa população como um todo. Então, fiquei feliz em saber que ia haver essa atividade específica, né? Fui convidada também para estar no programa da Prefeitura na Rádio 93 para falar sobre a lei, né, que é de nossa autoria de combate à LGBTfobia. Fiquei feliz também com o convite do psicólogo, só não lembro o nome do psicólogo, Samuel. Então, além disso, a conferência LGBTQIA+, também vai acontecer no nosso município. A gente falou também com a Alciene, né, tem outras militantes também falando sobre que está tendo essas conferências municipais LGBTQIA+, em vários municípios, e a importância de fortalecer essas políticas públicas até para o governo estadual e federal entender a importância da interiorização dessas políticas públicas. Falando ainda, né, de leis aprovadas, a gente tem que falar também da recente lei aprovada aqui, do projeto de lei de nossa autoria que foi aprovado nesta casa, que é o Abril Verde, de combate o Abril Verde, de nossa autoria, que foi aprovado nesta casa, de combate à intolerância religiosa. A gente está vendo aí esse assunto tomar uma proporção gigantesca nas redes sociais, até com a cantora Anitta e outras pessoas que estão falando das suas religiões. E a gente vê a importância, né, de pensar, né, nessas pessoas, no povo de terreiro, no povo de candomblé, de umbanda, evangélicos, católicos, de combater todas as formas de intolerância, mas falar sobre, e principalmente, do racismo religioso. Então, esse projeto que foi aprovado nessa casa traz como importância também de dar voz a essa parte da população, dessas religiosidades, dessas ancestralidades no nosso município e em todo o país. Então, são temas que vêm mostrando aí, e principalmente das pessoas se colocarem, né, no lugar do outro. A gente está vendo aí muitas atrocidades acontecendo, e por muitas vezes as pessoas, de alguma forma, colocando pela religiosidade de cada pessoa. A gente está vendo aí, teve um pastor que teve falas erradas, né, a nível nacional. Do mesmo jeito, teve padres também que fizeram falas também muito tristes, né, em relação ao povo do Rio Grande do Sul. Enfim, mas o que a gente não pode é generalizar
para essas religiosidades, né, o que vem acontecendo, porque existem pessoas de bem e pessoas do mal em vários recortes, em várias religiões, porque diz mais sobre os cidadãos do que da própria pessoa e da religião em si. E entender que há pessoas com os seus pensamentos retrógrados, né, intolerantes também, para esses públicos, mas o que a gente quer é combater a intolerância, o racismo religioso e as diversas formas de preconceito. Então, é importante a gente tratar sempre sobre isso, através também de legisladores, de poderes, né, executivos, legisladores e, de uma forma geral, de realmente dar suporte a essas pessoas que estão aí cada vez mais sendo invisibilizadas. Então, é mais sobre isso e muito obrigada. Antes de passar para a ordem do dia, coloco em tramitação para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 024, de autoria do Executivo e da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, lidas no pequeno expediente. Projeto de Decreto Legislativo 009/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, lidas no pequeno expediente. Passamos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 023, do projeto de lei número 022/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que cria o Comitê das Crianças no município de Carnaúba dos Dantas e da outras providências. Parecer número 023/2024 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o projeto de lei número 022/2024, autor legislativo. Relatório. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 022/2024, de autoria da vereadora Bárbara Medeiros Dantas, que cria o Comitê das Crianças no município de Carnaúba dos Dantas e das outras providências. A proposta em questão esteve em pauta nos dias correspondentes às sessões ordinárias do primeiro período, no qual não recebeu emendas ou substitutivos. Este é o sucinto relatório. Parecer. Depois de análise da comissão, conclui-se que o projeto encontra-se em consonância com o atendimento e a técnica legislativa. A matéria tratada pode ser de competência do Poder Legislativo, podendo ser apresentado por qualquer vereador. Atende todos os requisitos das normas constitucionais e, em especial, o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, legislar sobre assunto de interesse local. A criação do comitê proposto através do referido projeto de lei visa, sobretudo, zelar, promover e discutir o cumprimento dos direitos das crianças previstos na legislação nacional e municipal. Destaque-se ainda que, através do projeto em tela, insere-se a criança como protagonista e detentora dos seus direitos discutidos no âmbito do comitê, que se propõe a criação, promovendo-se a realização de atividades lúdicas, culturais e educativas, que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças. Por exposto, é correto dizer que o projeto em tela respeita a legislação constitucional, bem especificado como artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, devendo aplicabilidade aos princípios da legalidade e impessoabilidade, como determinado no artigo 36 da CF 88. Desta feita, vislumbro que o projeto de lei atendeu todos os requisitos do regimento interno e a técnica legislativa, sendo encaminhado para análise em plenário. O presente relato opina unanimemente favorável pela sua aprovação, é nosso parecer. Sala das Comissões, 6 de maio de 2024. Marcelo Medeiros Dantas, presidente. Clésis Nelson, relator. José Lúcio Silva, membro. Rubens Dantas de Carvalho, procurador jurídico. Coloque em discussão o projeto de lei. Eita. Na realidade, eu até na semana, Marli, a senhora não esteve presente na sessão, e eu disse que o motivo que me fez entrar com esse projeto é que eu vi que tinha dado muito certo lá na Prefeitura do Recife, e muito interessante, as crianças extremamente envolvidas no comitê,
Mas o motivo que me fez entrar com esse projeto de lei na nossa Câmara é o sucesso, foi o sucesso, na verdade, que o Câmara Mirim tem realmente tido aqui no município. E pelo sucesso do Câmara Mirim e algumas crianças não poderem fazer parte do processo de seleção, pelo fato de não estarem ainda na idade correta para estarem no Câmara Mirim, algumas crianças que não me procuraram, aquelas que já não estavam mais no 5º ano, ou aquelas que eram antes, mas essas ainda terão a oportunidade. Então, o sucesso do Câmara Mirim fez com que a gente tivesse essa ideia, na verdade, que já tem na Prefeitura do Recife, de abrir um projeto de lei que abarcava crianças que não estão, entre aspas, dentro do processo eleitoral do Câmara Mirim. Então, eu espero que ele seja aprovado e eu, assim como foi feito no Câmara Mirim, eu me coloco à disposição também para conseguir continuar esse projeto junto à gestão municipal. Só justificando. Muito Em votação, o projeto de lei. José Gilvan. A favor. Tabata. A favor. Bárbara. A favor. José de Azevedo. A favor. Clésio. José Lúcio. José Evangelista. A favor. Marli, aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 024 do projeto de lei de autoria do Legislativo, que concede comenda a Dom José Adelino Dantas ao senhor Antônio Carlos Cruz Santos e dá outras providências. Parecer número 024/2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 023/2024, autor legislativo. Relatório. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 023/2024, de autoria do Legislativo, que concede comenda a Dom José Adelino Dantas ao senhor Dom Antônio Carlos Cruz Santos e das outras providências. A proposta em questão esteve em pauta nos dias correspondentes nas sessões ordinárias anteriores do segundo período, no qual não recebeu emendas ou substitutivos. Parecer. Depois da análise das comissões, conclui-se que o projeto encontra-se em consonância com o atendimento e a técnica legislativa, atende todos os requisitos das normas constitucionais e infraconstitucionais. Esse projeto está em consonância com o artigo 30 da Constituição Federal e a Lei Municipal número 335 de 1995, bem como os termos do regimento interno dessa Casa Legislativa. Conclusão. Por exposto, é correto dizer que o projeto em tela respeita a legislação constitucional e infraconstitucional, bem como concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Diante disso, o projeto de lei atendeu todos os requisitos do regimento interno e a técnica legislativa, sendo encaminhado para análise em plenário. O presente relato opinionalmente favorável pela sua aprovação, é o nosso parecer. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2024, Clésio Nelson Dantas, presidente, Marcelo de Medeiros Dantas, relator, José Lúcio Silva, secretário. Em discussão, o projeto de lei. Em votação, o projeto de lei. José Gilvan. A favor. Tabata. A favor. Bárbara. A favor. José de Azevedo. A favor. Clésio. José Evangelista. A favor. José Lúcio. A favor. Marli, aprovado por todos. Coloque em discussão os requerimentos número 016, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas e de um pequeno expediente. Em votação, os requerimentos. Aprovado por todos. Coloque em discussão as indicações 048, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, lida no pequeno expediente. Em votação, as indicações. Aprovada por todos. Coloque em discussão a moção número 039, de autoria de todos os edis, lidas no pequeno expediente. Em votação, as moções. Aprovada por todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024, convidando a todos para se fazerem presente à sessão seguinte, marcada para o dia 21 de maio de 2024, no mesmo horário e local de costume. A todos uma boa noite.